Depois de 10 anos lendo It, a Coisa, eu vou contar pra vocês qual foi a minha experiência com essa leitura. Bora lá conferir. Olá pessoal, eu me chamo Joyce, sejam bem-vindos de volta ao meu canal Diário de Leitura S2. Eu finalmente consegui ler It, a Coisa. Palmas para a Joyce. Um ano depois, eu comecei a ler esse livro em fevereiro, dia 28 de fevereiro, e terminei de ler agora em agosto. Olha só quanto tempo. Ele foi o maior livro que eu li na vida, ele tem 1102 páginas exatamente. Claro que eu não li ele todo no físico, né? Eu li aqui no físico até mais 400 e poucas páginas, e depois eu passei pro e-book, porque eu não tava aguentando segurar esse calhamaço, e eu nem vou ficar segurando ele aqui muito tempo no vídeo, gente, porque é muito pesado. Bom, então eu vou deixar ele aqui atrás, não sei se vocês estão vendo, né? Porque a câmera ela desfoca um pouquinho, mas se vocês conseguirem ver, ele tá aqui atrás de mim. Por que eu demorei tanto pra ler esse livro? Porque é um livro enorme, né? E eu queria ler outras coisas. E eu fico meio incomodada se eu ficar muito parada na mesma leitura. Eu quero ler outras coisas porque parece que não tá andando. Então eu fui lendo ele devagar, porque a história também possui muitos personagens. Então pra eu me inteirar mais na história, eu decidi ler ele assim, né? No meu tempo e tudo bem. Eu não tava fazendo público, não tava fazendo nada, tava só lendo o livro. Então eu ia lendo ele junto com outras leituras. Eu terminei alguns livros também durante esse período. E foi bom, assim, pra mim, na minha experiência. Então o que eu achei dessa leitura, né? O livro foi 4,5 estrelas. Eu não dei 5 estrelas pra esse livro por causa de um detalhe que eu vou contar lá no final pra vocês do vídeo. Vou fazer um suspensezinho aí pra vocês me acompanharem até o final. E eu consegui entender o porquê desse livro ser favorito de muitos leitores aí apaixonados, né, pelo Stephen King, porque é uma leitura sensacional mesmo. Esse cara é perfeito mesmo, né, na escrita dele, na construção dos personagens, na construção das histórias. Como que ele coloca 50 histórias dentro de um livro com 200 personagens e tudo é interligado e tudo faz sentido. Ele é sensacional mesmo, pra mim é um dos melhores autores que existe. Então bora lá para as minhas considerações aí pro livro It, a Coisa. A história é super envolvente, né, com muitos personagens bacanas e alguns nem tanto, né, eu digo nem tanto porque eu criei ranço de alguns personagens. Até hoje eu não gosto de lembrar desses personagens porque, assim, foram terríveis mesmo, mas eu entendo que esses personagens, eles precisavam estar dentro da história. Bom, muita gente já deve conhecer essa história, né, assim, esse livro é muito famoso, o filme é muito famoso também, mas eu vou contar aqui basicamente do que é a história, né, pra quem ainda não conhece. É a história de 7 amigos, né, 6 meninos e uma menina. Eles se conhecem quando criança, então antes um pouco desses 7 amigos se conhecerem, né, se reunirem, acontece o desaparecimento de uma criança, o George, né, um garotinho, ele tá brincando com um barquinho, a famosa cena, né, do livro e do filme também, ele tá brincando com um barquinho na tempestade, e a Coisa vai lá e pega o George, e só que ninguém sabe que ele morreu ainda, e todo mundo só sabe que o George tá desaparecido. O irmão mais velho do George não pôde sair com ele pra brincar de barquinho lá, então ele fica culpado, né, por ele ter morrido, ele fica pensando que se ele tivesse com o irmão não teria acontecido nada e tudo mais, então ele leva essa culpa até a vida adulta dele. E o irmão do George, eu acho que o nome dele é Bill, se eu me recordo, ele é um dos componentes do Clube dos Otários. Ele é como se fosse o líder do grupo. Esse clube, então, dos 7 amigos, eles se unem em determinadas situações diferentes e eles se intitulam como o Clube dos Otários. É muito interessante. Cada amigo, ele tem uma característica, né, e uma história contada mesmo. A gente se aprofunda na vida de cada integrante do Clube dos Otários e é, assim, de uma forma sensacional, porque cada integrante tem a sua vivência, tem os seus problemas. Então, com cada integrante do clube, o autor trabalha um determinado tema importante, né? Ele traz a reflexão sobre racismo, sobre preconceito em geral mesmo, sobre violência doméstica, sobre abuso infantil, assim, de uma forma surpreendente que só o nosso rei Stephen King sabe fazer. Eu ficava muito irritada com um grupo de meninos malvados que ficavam maltratando essas crianças, o clube de otários, e assim, eles brigavam e batiam mesmo neles, eles brigavam muito, agrediam mesmo uns aos outros, e eram cenas que eu ficava muito irritada mesmo. Eu criei um ranço terrível pelo líder do grupo lá dos garotos malvados, que eu nem lembro o nome dele, mas ele era assim, sem escrúpulos mesmo, e era um adolescente, né, ele era praticamente uma criança e já tinha esse gênio ruim. O Clube dos Otários, então, se une pra derrotar a Coisa, cada um tem uma experiência com a Coisa também. Cada integrante do Clube dos Otários vê a Coisa de uma forma diferente. Eu não vou poder falar a minha percepção aqui que eu tive da história, porque senão vai ser spoiler, e spoiler não é legal, né, gente? Eu não gosto de spoiler. O livro, então, fica se dividindo entre o presente e o passado. Você conhece um pouco como tudo começou, né, com o desaparecimento do George e um pouco da vivência das crianças, e depois pula pra parte deles já estão adultos, que eles se reencontram, e depois fica intercalando entre passado e presente, e é super interessante e faz super sentido. Então, quando eles eram crianças ainda, né, no Clube dos Otários, eles tentam derrotar a Coisa, e acontece vários paranauês lá, assim, sinistros mesmo. Eu fiquei pensando, meu Deus, como que eles vão fazer isso no filme, né? Vai ficar mirabolante isso. Mas eles tentam derrotar a Coisa, e eles acham que derrotaram a Coisa, mas eles têm meio que uma certeza de que não foi o suficiente. Então eles fazem esse pacto jurando que se a Coisa voltar pra Derry, né, que é a cidade onde tudo acontece,
acontece. Se esse evento de desaparecimento das crianças voltar a acontecer, eles vão se unir de novo, seja lá em que época estiverem, se eles forem adultos já, se cada um estiver em cada canto, mas eles vão se unir de novo pra derrotar a coisa, assim, definitivamente. A gente só vai saber do pacto depois que chega a parte que eles já estão adultos. O livro dá um salto de tempo e você começa a conhecer cada personagem na sua vida adulta, o que cada um virou. Um virou escritor, outro virou dublador, artista. A menina, coitada, tem um marido que, meu Deus do céu. A única menina do grupo, ela casa com um cara terrível. Esse eu lembro o nome, é o Tom. Eu não suportei esse personagem. E assim, as cenas dele de violência, tem violência mesmo. E são terríveis. Eu até falei, meu Deus, desnecessário ler isso. Mas precisava ter, né, no livro, eu entendo. São cenas bem fortes mesmo de violência. Não só violência física, né, como abuso também psicológico que esse homem faz com ela. E abuso dela mesmo com ela própria, né, porque ficar com um cara desse. Mas enfim, depois você vai conhecendo cada personagem na sua vida adulta. E o Mike, que é um dos integrantes do Clube dos Otários, é o único que ficou em Derry. E depois que começa um novo episódio de desaparecimento de criança lá em Derry, depois que já estão todo mundo adulto, o Mike começa a ligar pra cada um, procurar cada um e falar que voltou a acontecer, que eles precisam retornar. E eles começam a voltar pra Derry mesmo, mas o interessante é que eles não se recordam de nada. Eles não se lembram do que aconteceu, eles não se lembram um do outro, e eles vão se recordando do passado, né? Tudo que aconteceu lá, deles derrotando a coisa, eles vão se lembrando conforme eles vão chegando a Derry e depois que eles chegam em Derry também. Agora, se você gosta daqueles detalhes do Stephen King, daqueles devaneios que o autor dá, esse livro é cheio deles. Tem horas que eu fico, meu Deus, o que esse homem fuma antes de escrever livro, gente? Porque ele começa a descrever uma cena, daqui a pouco ele tá falando da vida da garçonete que tá servindo café pro cara lá na cafeteria. Mais ou menos isso assim. Mas assim, nada que interfere muito na história. Até pra gente dar umas risadas e pensar como que o Stephen King é meio, né, crazyzinho na hora de escrever. Mas eu adoro a escrita do autor. E essa parte descritiva dele também eu gosto bastante, porque dá pra você entender bem cada personagem e dá pra você se aprofundar mais em cada personagem, assim, na vivência de cada personagem. Lógico que às vezes ele foge um pouco, né? Mas depois ele retorna de novo pra história, o que não dá problema nenhum. E depois que cada um chega em Derry, eles começam a lembrar das situações que eles viveram no passado, eles começam a fazer um plano pra derrotar a coisa agora, né, no presente, depois de todos adultos. E acontecem coisas, assim, surpreendentes mesmo, que só o Stephen King sabe colocar nas histórias de terror. O engraçado é que eu não senti muito medo lendo o livro, né? Porque, sei lá, não parece que não era assombração, né? Aquela coisa lá. Tinha umas cenas meio nojentas, né? Nojentas mesmo. Medo mesmo eu senti mais no início do livro. Quando cada integrante do Clube dos Otários estava tendo suas experiências lá com a coisa, eu senti mais medo do que lá pro final. Depois que eles já estão em Derry e relembram de toda a história, que eles relembram de tudo, cada um consegue lembrar de todos os detalhes, o leitor, ele começa a entender muito mais a história como um todo, né? As situações, entender quem é a coisa, o que é a coisa. A gente começa a entender alguns detalhes que eles viveram quando criança. E eu acho sensacional isso que o Stephen King faz, assim. Você vai chegando no final da história e ele vai encaixando cada pecinha no seu lugar e vai fazendo sentido. Ele vai dando significado às coisas e é sensacional, gente. É sensacional mesmo. E apesar dele ser esse livro gigante, eu acho que você consegue ler ele em menos tempo do que eu li. Eu que optei mesmo por fazer essa leitura mais devagar, mas eu acredito que 1 mês é suficiente para conseguir ler esse livro, porque é uma história muito instigante. Você quer saber o que vai acontecer logo, e cada capítulo é composto por subcapítulos, eu acho, por capítulos menores, então não te deixa muito aquela sensação de que, eu tô lendo e não dá uma pausa nunca nessa leitura. Então eu acho que isso daí ajuda bastante também. E no dia que eu terminei a leitura, eu fui logo correndo assistir o filme. E o que aconteceu? Eu não consegui ver nem 30 minutos de filme, gente. Eu assisti o mais recente e nada me prendia na história. Desde o início já achei muita coisa diferente. Os personagens, crianças, eu nem cheguei na parte adulta, né? Foram só 30 minutos. Os personagens escolhidos pro filme, eu achei que ninguém parecia com nenhum personagem que eu tinha formulado na minha cabeça. E eu já achei muita coisa acontecendo diferente, muito diferente mesmo do que eu tinha lido no livro. E eu decidi nem dar continuidade no filme, porque eu sabia mesmo que eu não ia gostar e era um filme grande, então abandonei o filme em 30 minutos. Mas foi o filme mais rápido que eu parei de ver na vida. Me conta nos comentários se você já leu o livro e viu o filme, se você gostou do filme ou isso só aconteceu comigo. E agora eu vou contar pra vocês por que eu dei 4,5 estrelas e não 5 estrelas. Por que eu tirei essa meia estrela do livro? Eu não vou contar muitos detalhes, né, porque senão é spoiler pra quem não leu o livro e é uma parte muito importante e bem chocante mesmo. Mas pra quem já leu o livro vai entender o que eu tô falando. Eu me senti muito incomodada com aquela cena das crianças no esgoto, quando elas estão no primeiro momento derrotando a coisa e que elas estão procurando ali um lugar pra sair e acontece aquela cena com aquelas crianças. Eu fiquei, assim, eu li porque
precisava ler, né, pra continuar o livro, porque fazia parte da história, mas eu senti um desconforto muito grande. Foi desconfortável pra mim porque eram personagens crianças. Então eu tava lendo aquelas cenas ali, quando você lê, você imagina, né? A sua imaginação flui, você imagina o que tá acontecendo. Então foi muito desconfortável pra mim ter que imaginar aquela cena com crianças. Eu entendi a importância da cena, né, pra história, né, pro todo o desenrolar da história, mas eu não consegui, sei lá, aceitar, porque foi muito desconfortável de ler mesmo, de ter que imaginar aquelas crianças fazendo aquela cena. Então foi muito desconfortável. Eu achei que o autor, sei lá, poderia ter elaborado de uma outra forma, mas ele quis fazer dessa forma, então quem sou eu, né, pra reclamar. Mas por isso que eu não consegui dar 5 estrelas pra esse livro, porque foi uma coisa bem marcante mesmo, bem chocante. E na minha opinião, tinha que perder essa meia estrela na minha avaliação, porque fez toda a diferença pra mim como leitora. Eu vou deixar o link do livro, então, pra você comprar aqui na descrição do vídeo, pra você comprar lá na Amazon. Me ajuda bastante vocês comprando qualquer coisa na Amazon com o meu link. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos pra me ajudar aí na divulgação do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre de vocês e até o próximo vídeo.